Estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente, é urgente reeducar. E o programa Biosfera lança 6 desafios para a sustentabilidade do planeta. Nós estamos no nosso primeiro. Segundo, a poluição é pior. Quando o ônibus está velho e não consegue rodar no corredor do centro, ele não desaparece no ar. Ele vai para a periferia. Como os carros mais antigos, que o pessoal tem menor poder aquisitivo, ele compra um carro para se defender do transporte coletivo ruim. Então, eu tenho uma população mais frágil, eu tenho uma qualidade de veículos pior e eu tenho casas que são mais permeáveis à poluição. Já sabemos que a qualidade do ar que respiramos aqui não é o mais recomendado. Mas qual é a nossa postura diante dessa situação? Mudar, nos reeducar para uma vida melhor e mais saudável. Uma cidade menos cinza, gente, e mais verde. Especialistas apontam que a cidade precisa investir em transporte público e de qualidade. São Paulo investe muito mais em obras viárias do que para automóveis, do que em transporte público. A gente deve reconhecer que há algumas exceções. Houve um investimento grande em corredores de ônibus, mas só que é muito pouco. São Paulo precisa de muito mais investimento em corredores de ônibus, em metrôs, em trens melhores, também, evidentemente, nas calçadas, nas ciclovias, mas o fundamental é o transporte público. Trânsito em São Paulo virou problema de saúde pública e caríssimo. Mas não é só falta de investimento, é falta de planejamento, de coordenação. Reclamo do transporte, porque o transporte público em São Paulo e no Brasil inteiro ele é muito ruim. Ruim e caro, isso que é o pior, né? Então, parte desse custo e dessa qualidade ruim se deve à falta de investimentos, né? Porque você precisa ter mais metrô, precisa ter uma maneira dos ônibus não ficarem presos no congestionamento, que são corredores, né? Mas também tem uma parte operacional, uma parte de planejamento, uma parte de coordenação. A CET opera uma série de corredores na cidade de São Paulo, muito mais voltada para dar mais fluidez aos carros do que aos ônibus, né? E as pessoas que estão nos pontos, a percepção que elas têm é que falta quantidade de transporte, que faltam ônibus. Talvez não faltem ônibus, o que falta é os ônibus andarem. Hoje em dia os ônibus estão parados no congestionamento. Então é fundamental, eu acho que é estratégico para a cidade de São Paulo, que haja um investimento muito grande, o que não quer dizer gastar muito dinheiro, quer dizer decisão política, né? De tirar os ônibus do congestionamento. Ou seja, o congestionamento em São Paulo é inevitável. São Paulo tem 7 milhões de veículos registrados na cidade de São Paulo. Isso não cabe na cidade, né? Então tem que haver uma maneira, e essa maneira é você administrar o espaço viário, que é um espaço público. Esse espaço público hoje ele é destinado prioritariamente aos automóveis, ou seja, as pessoas que têm mais dinheiro, a minoria da população que tem mais recursos. E deveria haver uma inversão nessa destinação, para que quem tivesse prioridade nessa circulação fosse o coletivo e não mais o individual. As condições pioraram do transporte público, piorou o trânsito, aumentou o número de carros nas cidades, se agravaram as condições ambientais das cidades, as tarifas ficaram cada vez mais caras. Então, tudo que nós defendíamos, continuamos defendendo, continua atual. Parte está na política industrial, que subsidia muito mais o automóvel do que os ônibus. Os combustíveis, a gasolina tem subsídio, o óleo diesel não tem subsídio. E o investimento público. São Paulo investe muito mais dinheiro, as cidades brasileiras, não só São Paulo, muito mais dinheiro em viadutos e túneis e pontes pouco úteis do que em metrôs e outras obras mais úteis. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre têm que ser reconstruídas, vamos dizer assim. Então, óbvio que isso é muito mais difícil. A carona solidária é um sistema que as pessoas, entre eles, tentam fazer um transporte que vai ser praticamente de graça. O principal, a saúde. Porque todo mundo aqui fala, quando fala em biodiversidade, fala em florestamento, reflorestamento, fala um monte de coisa, mas ninguém lembra da saúde. Ela começa a partir do momento que você fica dentro do automóvel durante 3, 4 horas seguidas, isso prejudica um monte de órgãos, além do estresse.
Bem, gente, para mostrar para você como funciona a carona solidária, nós estamos aqui com o Paulo Wolff, publicitário, que tem essa prática, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa. Eu conheci o site por iniciativa de um amigo meu, que já conhecia e tudo mais, e eu achei bem interessante pelo lado até ecológico, até o nome do site inclusive é Eco Carruagem, né? O site ele trabalha ali justamente entre os cadastrados, que tanto o motorista como o passageiro se cadastra e em seguida cada um faz, depois do cadastramento, a fase 2, cada um faz o quê? Faz seu próprio trajeto. Tanto na cidade, em cada cidade do Brasil, onde nós chamamos disso de cidade Cesaredor, ou todas as cidades que entre a cidade que pode ser independente da distância ou do estado. Você tem várias vantagens, tem assim a parte financeira, tem uma ajuda financeira, não é bem o meu caso, tá? Você tem companhia, mas eu acho assim, eu dando carona para 2, 3 pessoas, eu tiro 3 veículos da rua e colaboro um pouquinho com a minha cidadania para São Paulo melhorar um pouquinho. Eu sei que é pequeno, esse trabalho, mas é uma ideia. Inclusive aqui no condomínio que eu moro, eu já falei com várias pessoas e já mostrei que eu faço e estou vendo se uma ou duas, se fizer isso aí, que certamente elas saem aqui de Cotia e vão para São Paulo, para algum lugar onde outras pessoas daqui também vão. Você acha que é muito difícil, por exemplo, as pessoas terem uma iniciativa como essa, principalmente aqui no Brasil, que tem vários fatores, violência, essas coisas que a gente ouve? Eu acho que a vantagem do site é que eles têm um cadastro muito legal. Então você não pega um estranho. Mas, finalmente, o site pede uma referência de uma pessoa que ele conheça. Terminou o cadastro, nós recebemos, sabendo que o fulano X se cadastrou. Esse próprio fulano vai receber um agradecimento do site Eco Carruagem dizendo que ele está cadastrado, mas ainda inativa. E a pessoa que ele indicou vai receber um aviso perguntando: você conhece realmente esse fulano X? Se sim, se não, é claro, se ele não conhece, não vai nem responder, não vai ficar cadastrada. Se ele fala não, automaticamente ele é excluída, mas se ele clica no sim, não precisa fazer nada, é tudo automatizado. Clicou no sim, o próprio cidadão vai ser cadastrado em segunda. Você conhece a pessoa antes, tudo mais, fala com ela e vê quem é a pessoa. E quanto tempo o senhor já faz, por exemplo, esse trajeto? Nós estamos aqui em Cotia e você vai acompanhar com a gente todo o trajeto do Paulo até São Paulo, né? E no meio do caminho só pega umas 2 pessoas, Isso, né? uma bem aqui pertinho e uma um pouquinho mais adiante. Há quanto tempo eu faço isso aqui? Eu conheci o site há uns 6 meses, demorou um pouquinho até que eu encontrasse pessoas que morassem para esse lado aqui no meu caminho. Tá, eu faço o trajeto com as 2 pessoas atuais há mais ou menos 2 meses. Então vamos pegar as moças no meio do caminho aí, que você vai acompanhar com a gente todo o trajeto até chegar na cidade de São Paulo e a gente vai acompanhar. Então, chegamos aqui no nosso primeiro ponto de encontro, aqui Silvana, né, a primeira passageira. Bom dia, tudo bem? Silvana, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Eu sei que é uma iniciativa que é muito difícil no Brasil, porque a gente sempre fala da questão da violência. O Paulo estava falando que as pessoas sempre... A primeira coisa que as pessoas falam é, mas é assalto, né? Então, o que eu acho interessante é que no Eco Carruagem, né, que é o site que eu estou cadastrado, você tem um pouco mais de segurança, porque você tem todo um filtro quando você faz o cadastro. Então vamos lá que ainda tem mais uma pessoa no meio do caminho. É isso aí. Então vamos, gente, acompanha a gente. Então, eu e a Gislene, né, nós nos conhecemos no mestrado lá na Faculdade de Saúde Pública. E aí, como eu já era cadastrada no Eco Carruagem, já conhecia, eu estava vindo com o Paulo, eu comentei com ela que tinha a possibilidade dela aderir também e nós pegaríamos ela mais para frente. Então, aí ele nos deixa no metrô ali do Butantã. E mais uma opção para o cidadão que está querendo fazer parte deste sistema. Aliás, eu acho que se tivesse mais gente tentando fazer o que a gente está fazendo aqui, seria mais fácil a divulgação desse próprio sistema. Entendendo? Porque só leva benefício. Muito bem, gente, como você viu, essa aqui é a nossa segunda passageira, Eco Carruagem, né? A Gislane, tudo bem? Tudo jóia, e você?
Então, Gislaine, a gente está aqui, então vamos lá? Vamos embora, vamos pegar minha carona hoje, né? Bem, gente, as meninas entregam aqui na estação Butantã. Daqui vocês vão seguir para onde, gente? A gente vai para clínicas, metroclínicas. Seguir viagem aí, sempre de transporte alternativo, né? Alternativo, ecológico. Exatamente. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Adorei essa viagem com vocês. Bem, Paulo, muito obrigada pela carona de hoje. Foi muito bom a gente conhecer a importância disso e mostrar para as pessoas que acontece e que a gente pode melhorar o nosso trânsito, pode melhorar a nossa qualidade de vida na nossa cidade que a gente tanto ama, que é São Paulo, né? Com certeza, agora eu sigo o meu escritório aqui e amanhã de novo pego as moças do caminho. Bem, gente, é isso. Nós mostramos hoje que é possível, basta a gente querer. Toda iniciativa, toda alternativa verde tem que partir da gente. Então é importante a gente buscar os meios para que a gente possa viabilizar, melhorar o trânsito em São Paulo, melhorar a nossa qualidade de vida. E para isso depende, é claro, de todos nós. Participe do programa Biosfera, sugira novos temas, novas iniciativas que a gente apresenta aqui no programa. biosfera@boavontade.com. Essa é a Semana Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos mostrando diversas maneiras da gente melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa vida no planeta. Então é esse o nosso trabalho. biosfera@boavontade.com. Tchau e até a próxima edição.